A cidade de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, é um lugar de contrastes. De um lado, a agitação de um município que serve de dormitório para a maior metrópole do país. Do outro, bolsões de um silêncio quase rural, onde chácaras luxuosas se escondem atrás de muros altos e densa vegetação. É um refúgio para os ricos, um lugar para escapar do caos de concreto sem ir muito longe. Foi em uma dessas fortalezas de tranquilidade, a Chácara Pinheiro Alto, que um silêncio diferente se instalou na segunda-feira, 8 de agosto de 2016. Um silêncio que levou a uma chamada para o 190. A ligação veio de Lídia Mendes, 38 anos, esposa do empresário do ramo de logística Ricardo Mendes, de 55. A voz dela era uma mistura de pânico e impaciência. Ela relatou que o marido havia desaparecido. Passaram o fim de semana na chácara, como de costume. E na noite de domingo, após uma discussão banal sobre finanças, ele disse que precisava tomar um ar. Ela foi dormir e, ao acordar na manhã seguinte, Ricardo não estava em seu quarto, nem em lugar nenhum da propriedade. O carro dele, uma BMW X6, estava na garagem. A carteira com todos os documentos e cartões estava sobre a mesa de cabeceira. O celular desligado estava ao lado da carteira. A delegada Ana Oliveira, da Delegacia Seccional de Itapecerica, assumiu o caso pessoalmente. Casos envolvendo empresários ricos em refúgios isolados sempre tinham potencial para se tornarem complexos. Ao chegar à Chácara Pinheiro Alto, a primeira impressão foi de uma ordem impecável. A casa principal era moderna, com paredes de vidro que davam para uma piscina de borda infinita e um jardim perfeitamente cuidado. Não havia sinais de arrombamento, luta ou qualquer tipo de violência. A primeira teoria, apresentada pela própria Lídia, era a de um desaparecimento voluntário. Ricardo andava muito estressado, ela explicou à delegada, ajeitando uma mecha do cabelo loiro. Os negócios não iam bem. Ele estava sob uma pressão imensa. Nós discutimos sim. Ele deve ter se irritado, talvez um amigo o buscou no portão para esfriar a cabeça. Ele faz dessas coisas. A história parecia plausível. Um homem de meia-idade em crise, decidindo sumir por uns dias. Acontecia com mais frequência do que se imagina. A delegada Ana, no entanto, era cética por natureza. Sua experiência lhe dizia que homens como Ricardo Mendes, homens de controle, que construíram impérios do nada, não costumavam simplesmente tomar um ar, deixando para trás seu celular e sua carteira. Eles não abriam mão de seu poder, de suas ferramentas de comunicação, nem por um instante. Ela entrevistou o único outro morador da propriedade, o caseiro Valdir, um homem quieto de uns 60 anos, que trabalhava para a família há mais de uma década. Valdir confirmou a história de Lídia. Disse ter ouvido a discussão do casal, mas que isso era comum. Afirmou não ter visto nem ouvido nada de estranho durante a noite. Mas ele não olhava a delegada nos olhos. Suas mãos, grossas e calejadas pelo trabalho, torciam-se nervosamente uma na outra. Enquanto a equipe de investigadores vasculhava a vasta propriedade, um terreno com mais de 5.000 metros quadrados, que incluía um pequeno bosque e um lago, a delegada Ana pediu acesso às gravações das câmeras de segurança. A chácara possuía um sistema sofisticado, com câmeras cobrindo o perímetro, os portões e as áreas comuns. Foi então que a primeira rachadura na fachada de normalidade apareceu. Um jovem perito, analisando os arquivos, chamou a delegada. "Doutora, tem algo estranho aqui." As imagens mostravam Ricardo e Lídia chegando na sexta-feira, recebendo amigos para um churrasco no sábado, a vida normal de um fim de semana abastado. Mas na noite de domingo, exatamente entre 23 Rio e 01 Isel da madrugada, o período em que Ricardo teria desaparecido, as duas câmeras que cobriam o portão principal e a entrada da casa ficaram offline. O sistema não registrou uma falha de energia. As outras câmeras, como a da piscina e a dos fundos do terreno, continuaram gravando normalmente. Alguém com acesso ao sistema havia desligado seletivamente as câmeras mais cruciais. A teoria do desaparecimento voluntário começou a desmoronar. Não se tratava mais de um homem estressado que saiu para caminhar. Alguém dentro daquela chácara
havia criado uma janela de 2 horas de escuridão digital. Para quê? Para encobrir uma saída discreta, como Lídia sugeriu, ou para encobrir a chegada de alguém, ou a saída de algo que não deveria ser visto. O silêncio da chácara Pinheiro Alto não era mais um silêncio de paz. Era um silêncio cúmplice que escondia um segredo terrível que a delegada Ana Oliveira agora tinha a obrigação de desvendar. A descoberta das câmeras desligadas foi o estopim que incendiou a calma calculada da delegada Ana Oliveira. Ela retornou à sala de estar, onde Lídia Mendes folheava uma revista de decoração com uma tranquilidade que beirava o insulto. Senhora Mendes, começou a delegada, a voz firme cortando o ar. O sistema de segurança da sua casa foi deliberadamente desativado por 2 horas, exatamente na janela de tempo em que seu marido desapareceu. A senhora tem alguma ideia de como isso pôde acontecer? Lídia ergueu os olhos, uma expressão de surpresa ensaiada no rosto. Desativado? Que absurdo! Deve ser um defeito. Esse sistema vive dando problema. Vou ligar para a empresa amanhã mesmo. A resposta era muito rápida, muito polida. Para a delegada Ana, a ausência de pânico na voz de Lídia era o sinal mais claro de que ela estava mentindo. Uma mulher cujo marido desaparecera em circunstâncias misteriosas deveria estar apavorada com a ideia de uma falha na segurança, não tratando-a como um mero inconveniente técnico. O próximo a ser confrontado foi Valdir, o caseiro. Ana o encontrou nos fundos da casa, fingindo aparar uma cerca viva que já estava impecável. Desta vez, a delegada foi mais direta. Valdir, quem desligou as câmeras? O homem empalideceu, o suor brotando em sua testa. Ele gaguejou, negou, disse que não entendia de tecnologia, mas seus olhos assustados denunciavam o contrário. Ele sabia. Sua lealdade à patroa era uma corrente pesada, mas o medo da lei começava a corroer seus elos. Ana decidiu deixá-lo cozinhar em seu próprio medo por um tempo. Sabia que ele era a chave, o elo mais fraco que eventualmente se romperia. Enquanto a equipe forense continuava a minuciosa busca pela propriedade, a delegada expandiu a investigação para o mundo de Ricardo Mendes. Ela precisava saber se a história de Lídia sobre o estresse financeiro era real. Uma equipe foi enviada ao escritório central da empresa de logística de Ricardo, na capital. Lá, eles se encontraram com Arthur, sócio de Ricardo há mais de 20 anos e seu amigo mais próximo. E o que Arthur revelou demoliu completamente a narrativa de Lídia. Longe de estar à beira da falência, a empresa ia muito bem. Na verdade, Ricardo havia acabado de fechar o maior contrato de sua história, um acordo que garantiria a estabilidade da empresa pela próxima década. Contudo, havia um mas do tamanho de um rombo de milhões de reais. Arthur contou que, há cerca de 2 meses, Ricardo descobriu um desfalque sistemático nas contas da empresa. Alguém estava desviando dinheiro de forma engenhosa, usando uma teia de notas frias e empresas de fachada. O Ricardo estava furioso, mas não estressado no sentido de deprimido. Ele estava caçando, disse Arthur, os olhos cheios de preocupação. Ele contratou uma auditoria forense por fora, em segredo. Ele me disse na sexta-feira que o relatório final ficaria pronto na segunda. Ele ia descobrir quem era o traidor. A informação mudou tudo. O motivo para o desaparecimento de Ricardo não era uma crise pessoal, mas a iminência da descoberta de um crime milionário. Lídia havia mentido descaradamente para a polícia, plantando uma pista falsa para desviar a atenção. Por quê? A resposta parecia óbvia e terrível: para proteger o ladrão. E quem teria mais acesso e oportunidade para cometer tal desfalque do que alguém de dentro do círculo mais íntimo de Ricardo? Alguém que conhecia suas rotinas, suas senhas, sua vida. Alguém como sua própria esposa. A delegada Ana agora tinha um motivo poderoso: impedir que Ricardo revelasse o resultado da auditoria. O desaparecimento na noite de domingo, poucas horas antes de o relatório ficar pronto, não era mais uma coincidência. Era o prazo final. A tranquila e elegante Lídia Mendes saltou para o topo da lista de suspeitos, não mais como uma esposa preocupada,
mas como a principal arquiteta de uma conspiração. De volta à chácara, o sol da tarde começava a cair, lançando longas sombras sobre o jardim. O rádio de um dos policiais da equipe de busca quebrou o silêncio. Eles haviam encontrado algo. Não no lago, nem perto da casa, mas nos fundos do terreno, na área do bosque, um lugar mais selvagem e raramente visitado. Atrás de uma moita de bambus, a terra parecia diferente. Havia um trecho de solo remexido, com cerca de 2 metros de comprimento, coberto de forma desajeitada por folhas e galhos secos. Era uma tentativa pobre de camuflagem, feita às pressas. O ar ao redor daquele ponto parecia mais denso, carregado de uma expectativa mórbida. Os peritos montaram holofotes e, com pás e pincéis, começaram o trabalho delicado de escavação. O silêncio voltou a reinar, mas agora era um silêncio de antecipação, enquanto todos prendiam a respiração, esperando para ver que segredo a terra da Chácara Pinheiro Alto estava prestes a entregar. A noite em Itapecerica caiu fria e úmida, envolvendo a Chácara Pinheiro Alto em uma escuridão que os potentes holofotes da perícia mal conseguiam perfurar. O foco de luz sobre o solo remexido no bosque criava um palco macabro, onde cada pá de terra removida aumentava a tensão. Lídia Mendes foi mantida na casa principal, agora não mais como vítima, mas como suspeita sob vigilância. De longe, ela podia ver o brilho das luzes entre as árvores, uma testemunha silenciosa do desmoronamento de seu mundo. A delegada Ana Oliveira observava o trabalho dos peritos. Não demorou muito. A cerca de 1 metro de profundidade, a ponta de uma pá bateu em algo que não era terra nem pedra. O som foi abafado, mas ecoou pelo bosque. Os peritos abandonaram as pás e começaram a cavar com as mãos e ferramentas menores. Logo, um tecido escuro apareceu. Depois, o contorno inconfundível de um corpo humano, envolto em um lençol de linho grosso, amarrado com cordas de nylon. O corpo de Ricardo Mendes fora encontrado. A confirmação da identidade foi rápida. O exame preliminar no local revelou que a causa da morte não fora um tiro ou uma facada. O corpo não tinha ferimentos visíveis, exceto por um hematoma profundo na parte de trás da cabeça. A morte fora causada por uma pancada forte e precisa, provavelmente desferida quando ele estava de costas ou distraído. Um ato de covardia, não de confronto. Ao lado do corpo, na cova improvisada, os peritos encontraram outro objeto, uma marreta pequena, com o cabo de madeira e a cabeça de metal manchada de sangue e cabelo. A arma do crime havia sido enterrada junto com a vítima. Com a descoberta do corpo, a dinâmica da investigação mudou de um caso de desaparecimento para um inquérito de homicídio qualificado. A delegada Ana caminhou de volta para a casa grande, a expressão mais dura do que nunca. Era hora de quebrar o silêncio de Valdir, o caseiro. Ela o encontrou na pequena casa dos fundos, sentado na cozinha escura, o olhar perdido no vazio. Ele parecia um homem quebrado, um homem que carregava um peso maior do que suas costas podiam suportar. Acabou, Valdir. Nós o encontramos, disse a delegada, a voz calma, mas sem espaço para negociação. Agora você tem uma escolha. Você pode afundar com ela, ser condenado como cúmplice de um assassinato brutal e passar o resto da sua vida na cadeia, ou você pode me contar a verdade. A sua patroa não vai te proteger. Na primeira oportunidade, ela vai colocar toda a culpa em você. As palavras da delegada foram o empurrão que faltava. Valdir desabou. Em um depoimento choroso e fragmentado, ele confessou. A discussão do casal na noite de domingo não fora banal. Ricardo havia descoberto o desfalque e confrontou Lídia. Ele lhe disse que o relatório da auditoria chegaria na manhã seguinte e que ele a entregaria à polícia, que não a perdoaria pela traição. Lídia, segundo Valdir, implorou, chorou, mas Ricardo estava irredutível. Foi então que o plano foi colocado em ação. Lídia o chamou. Ofereceu a Valdir uma quantia de dinheiro que ele, um homem pobre que ganhara um salário mínimo a vida inteira, não conseguiria juntar em 10 vidas. 100 mil reais. A proposta era simples e aterrorizante.
ajudá-la a dar um jeito em Ricardo. Valdir, a princípio, recusou apavorado, mas Lídia foi persuasiva. Ela o lembrou de pequenos favores, de ajudas financeiras que dera a ele no passado, criando uma falsa sensação de dívida e lealdade. Ela o manipulou, dizendo que se Ricardo a denunciasse, a chácara seria vendida e ele perderia o emprego e a casa onde morava. Ela misturou ganância com medo, uma combinação potente. Ele contou como Lídia o instruiu a desligar as câmeras no quadro de força. Depois ela atraiu Ricardo para a área da churrasqueira, nos fundos da casa, com a desculpa de que queria conversar uma última vez. Enquanto Ricardo estava de costas olhando para a piscina, Valdir se aproximou por trás, com a marreta que pegou no galpão de ferramentas. Ele disse que hesitou, que suas mãos tremiam, mas um olhar de Lídia, frio e determinado, foi o comando final. Ele desferiu um único golpe. Ricardo caiu sem emitir um som. O resto da noite foi um pesadelo de trabalho físico. Os dois, sozinhos, envolveram o corpo no lençol. Arrastaram-no pela grama até o bosque, um esforço que quase os esgotou. Cavaram a cova às pressas, um trabalho sujo e exaustivo sob a luz fraca de uma lanterna. Jogaram o corpo e a marreta no buraco e cobriram tudo com a terra, espalhando folhas por cima na tentativa inútil de esconder o túmulo improvisado. Depois, voltaram para a casa, limparam os vestígios de terra e sangue e Lídia instruiu Valdir sobre a história que deveriam contar à polícia. Ele deveria confirmar a discussão, o estresse do patrão e o desaparecimento voluntário. Ele deveria ser o álibi dela, a testemunha que validaria sua mentira. Com a confissão detalhada de Valdir, a delegada Ana tinha tudo o que precisava. Ela entrou na casa principal e deu voz de prisão a Lídia Mendes. A reação de Lídia foi uma transformação impressionante. A fachada de esposa preocupada e socialite elegante se desfez, revelando uma frieza calculista. Ela não chorou, não gritou. Apenas olhou para a delegada com um desprezo glacial e disse: "O Valdir é um mentiroso. Ele matou meu marido por dinheiro e agora está tentando me incriminar para salvar a própria pele. Eu tenho os melhores advogados. Vocês não têm nada contra mim." Ela estava errada. A confissão de Valdir era a peça central, mas não era a única. A perícia encontrou fibras do lençol usado para enrolar o corpo dentro da casa. A auditoria forense, cujo relatório chegou na manhã seguinte, como Ricardo previra, confirmou o desfalque milionário e rastreou as transações até contas offshore, ligadas diretamente a Lídia. O motivo estava cravado em papel timbrado. Que a arma do crime, a marreta, tinha não apenas o sangue de Ricardo, mas também as digitais parciais de Valdir no cabo e na cabeça de metal, uma única e clara impressão digital de Lídia Mendes, deixada ali, provavelmente, quando ela entregou a arma ao caseiro ou ajudou a enterrá-la. O castelo de mentiras havia ruído por completo. O julgamento de Lídia Mendes e Valdir foi um evento midiático que atraiu a atenção de todo o país. A história da socialite que assassinou o marido para esconder um desfalque milionário, manipulando o caseiro leal para ser seu cúmplice, era um enredo digno de um filme noir. A defesa de Lídia, liderada por uma banca de advogados caros e renomados, tentou a todo custo pintar Valdir como o único vilão. Eles o retrataram como um funcionário ganancioso e ressentido, que matou o patrão para roubá-lo e que, ao ser descoberto, inventou a história da conspiração para incriminar a viúva frágil e inocente. No entanto, a promotoria construiu um caso sólido e irrefutável. A confissão detalhada de Valdir, que nunca vacilou em sua versão dos fatos no tribunal, foi corroborada por uma montanha de provas materiais. A quebra de sigilo bancário de Lídia expôs o rombo na empresa de Ricardo e o destino do dinheiro desviado. A auditoria forense foi apresentada como o gatilho, a sentença de morte que Ricardo, sem saber, assinou para si mesmo ao tentar descobrir a verdade. O testemunho do sócio Arthur sobre a caçada de Ricardo ao traidor humanizou a vítima e expôs a frieza da ré. O ponto culminante do julgamento, no entanto, foi a prova da marreta. A promotoria demonstrou como a impressão digital de Lídia
na cabeça de metal da arma, era incompatível com um manuseio acidental. A posição da digital indicava que ela segurou a arma de forma deliberada, provavelmente ao entregá-la ou ao ajudar a movê-la. A imagem da elegante socialite com suas roupas de grife e postura altiva, associada a uma arma tão brutal, selou seu destino na mente dos jurados. Durante todo o processo, Lídia manteve uma postura de negação e arrogância. Ela se recusou a testemunhar, olhando para o júri e para a família de Ricardo com um ar de superioridade, como se tudo aquilo fosse um grande mal-entendido que logo seria resolvido a seu favor. Essa atitude, contudo, só serviu para alienar ainda mais os jurados, que viram nela não uma vítima, mas uma manipuladora sem remorso. Após semanas de depoimentos e argumentações, o veredito foi anunciado. Valdir, o caseiro, foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio qualificado. Sua confissão e colaboração com a justiça foram consideradas como atenuantes, reduzindo sua pena. Em seu depoimento final, ele pediu perdão à família de Ricardo, dizendo que viveria com o peso daquela noite para sempre. Lídia Mendes foi considerada culpada por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, com recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação de outro crime, o desfalque, e também por ocultação de cadáver. Sua sentença foi de 32 anos de reclusão em regime fechado. Ao ouvir a sentença, pela primeira vez, sua máscara de indiferença caiu. Um lampejo de choque e pânico cruzou seu rosto, o momento exato em que a realidade de passar as próximas décadas atrás das grades finalmente a atingiu. Ela foi levada do tribunal sob vaias e gritos de assassina. Nos anos que se seguiram, a Chácara Pinheiro Alto, o palco do crime, foi vendida. O lugar que fora um refúgio de luxo tornou-se um símbolo de ganância e traição, estigmatizado pela história macabra. A empresa de logística de Ricardo, sob a nova gestão de seu sócio Arthur, conseguiu se recuperar do desfalque e continuou a prosperar. Mas a sombra da tragédia nunca abandonou completamente seus corredores. Lídia Mendes cumpre sua pena em uma penitenciária feminina no interior de São Paulo. Ela continua a sustentar sua inocência, mas todos os seus recursos e apelações foram negados. A socialite que tinha tudo perdeu a liberdade, a fortuna e o futuro. Tudo por uma ganância que não conhecia limites. Valdir, após cumprir parte de sua pena, obteve progressão para o regime semiaberto. Ele vive hoje de forma reclusa, um homem marcado para sempre pela noite em que trocou sua consciência e sua liberdade por uma promessa de dinheiro que nunca chegou a receber. O silêncio daquela chácara em Itapecerica foi finalmente quebrado. Mas as vozes que emergiram contaram uma história sombria sobre como a ambição desmedida pode transformar um paraíso particular no mais aterrorizante dos infernos. Caso 2. O desaparecimento no último andar da Avenida Paulista. A Avenida Paulista não é apenas uma via, é uma artéria vital que pulsa no ritmo de São Paulo, 24 horas por dia. Um desfiladeiro de vidro e aço, onde fortunas são feitas e perdidas, e onde o anonimato da multidão convive com a exclusividade dos que habitam seus picos. É um lugar onde tudo pode acontecer, mas de onde ninguém some sem deixar vestígios. Ou assim se pensava, até a manhã de terça-feira, 21 de junho de 2022. A primeira onda de pânico veio na forma de uma chamada não atendida. Lucas Furtado, 34 anos, um prodígio da tecnologia que transformara uma startup de garagem em uma gigante de inteligência artificial avaliada em R$1 bilhão, faltou à reunião mais importante de sua carreira: a assinatura de um contrato de fusão com um conglomerado asiático. Sua sócia, Mariana Campos, tentou ligar. Primeiro para o celular pessoal, caixa postal. Depois, para o telefone fixo de sua cobertura. Ninguém atendeu. Às 10 horas da manhã, com investidores impacientes e milhões de dólares em jogo, Mariana tomou uma decisão drástica. Chamou a polícia. O endereço era um dos mais cobiçados da avenida, o edifício Solaris, um arranha-céu residencial
conhecido por sua segurança impenetrável e por abrigar a elite da elite paulistana. O apartamento de Lucas era a cobertura duplex, o ninho da águia, um santuário de minimalismo e tecnologia de ponta, flutuando sobre o caos da cidade. Foi inspetor-chefe da divisão antissequestro, Roberto Correia, um veterano cínico que já vira de tudo, foi despachado para o local. Ele detestava casos envolvendo os super ricos, que ele sentia que viviam em uma realidade paralela. Ao chegarem, foram recebidos pela segurança do prédio, que confirmou que o senhor Furtado não era visto desde a noite anterior. A porta do apartamento, equipada com fechaduras biométricas e reconhecimento facial, estava trancada. Não havia sinais de arrombamento. Após a chegada de um chaveiro especializado e a autorização de um mandado de emergência, a porta se abriu para um silêncio asséptico. O apartamento era exatamente como Correia imaginara. Frio, impessoal, quase um showroom. Móveis de design italiano, paredes brancas, obras de arte abstratas e uma vista de 360 graus de São Paulo, que era de tirar o fôlego. Tudo estava em seu devido lugar. A cama, desfeita de um lado, um copo d'água pela metade na mesa de cabeceira. Na sala, o notebook de última geração estava aberto sobre a mesa e o celular de Lucas estava ao lado carregando. Sua carteira, com cartões e uma quantia significativa em dinheiro, estava jogada sobre um aparador. A primeira teoria, a de um sequestro, começou a parecer improvável. Sequestradores não deixam o celular da vítima para trás, muito menos a carteira, murmurou Correia para sua equipe. Eles querem o resgate e até agora nenhuma ligação, nenhum pedido. A segunda teoria, a de um desaparecimento voluntário, também não se encaixava. Lucas estava no auge de sua vida profissional, prestes a se tornar um dos homens mais ricos do país. Por que fugiria na véspera de sua maior conquista? Foi o chefe da segurança do prédio que trouxe a peça de informação que transformou o mistério em um paradoxo impossível. O sistema de vigilância dos Solares era um dos mais avançados do mundo. Cada entrada e saída, de moradores a entregadores, era registrada digitalmente, com imagens e biometria. Os registros eram claros e invioláveis. Lucas Furtado passou pelo lobby e entrou no elevador privativo às 20h47 da noite anterior. Ele chegou ao seu andar e a porta do apartamento registrou sua entrada biométrica. Desde então, ele nunca mais saiu. Ninguém mais, absolutamente ninguém, entrou ou saiu daquela cobertura. O inspetor Correia sentiu um nó no estômago. Como um homem poderia desaparecer de dentro de um cofre hermeticamente fechado a 40 andares do chão? Não havia terraços acessíveis de outros apartamentos. As imensas paredes de vidro eram blindadas e não podiam ser abertas. Não havia saídas de serviço ou dutos de ventilação grandes o suficiente para uma pessoa. Lucas Furtado havia entrado em seu apartamento e simplesmente evaporado. A equipe forense começou seu trabalho, procurando por um fio de cabelo fora do lugar, uma impressão digital desconhecida, qualquer coisa que quebrasse a lógica. Foi então que o próprio Correia, examinando a mesa de trabalho de Lucas, notou algo. Em meio à superfície de vidro impecável, ao lado do laptop de R$20 mil e do smartphone de última geração, havia um objeto que não pertencia àquele universo de tecnologia e riqueza. Era um pequeno pássaro de madeira, entalhado à mão de forma rústica, com asas abertas como se estivesse prestes a alçar voo. A madeira era escura, envelhecida, e o trabalho era simples, quase infantil. Em um ambiente onde tudo era calculado, caro e industrial, aquele pássaro de madeira era um grito de algo orgânico, antigo e indecifrável. Não era uma peça de decoração, era um enigma. Que o inspetor Correia teve a certeza de que a chave para o desaparecimento impossível de Lucas Furtado estava naquele pedaço de madeira silencioso. O pássaro de madeira se tornou o centro da investigação. O inspetor Roberto Correia o manuseou com luvas, sentindo o peso e a textura da peça. Não havia marca de fabricante, nenhuma inscrição. Era um objeto anônimo,
mas que parecia carregar uma história. Ele fotografou o objeto e enviou a imagem para diversos departamentos, desde antiquários e especialistas em arte folclórica até psicólogos forenses, na esperança de que alguém pudesse identificar sua origem ou significado. Enquanto a perícia continuava a varredura infrutífera do apartamento, Correia focou em quem era Lucas Furtado, para além do gênio bilionário. Ele convocou Mariana Campos, a sócia, para um depoimento formal. Em uma sala fria na sede da delegacia, a fachada de executiva de sucesso de Mariana deu lugar a uma preocupação genuína. Lucas era complicado, ela disse, escolhendo as palavras com cuidado. Ele era brilhante, visionário, mas também extremamente reservado. Ninguém realmente conhecia o Lucas. Ele não tinha família próxima. Os pais faleceram anos atrás. Ele não tinha namorada, não saía, não tinha hobbies que eu soubesse. O trabalho era a vida dele. Correia pressionou perguntando sobre inimigos. Afinal, no mundo dos negócios, especialmente no setor de tecnologia, a competição era selvagem. Inimigos? Claro, admitiu Mariana. Gente que ele superou, empresas que ele deixou para trás, mas nada que justificasse isso. Lucas era agressivo nos negócios, mas não era desonesto. Ele não era do tipo que fazia inimigos pessoais a ponto de alguém querer matá-lo. Foi então que o inspetor mostrou a ela a foto do pássaro de madeira. A reação de Mariana foi imediata e surpreendente. Ela levou a mão à boca, os olhos se arregalando. Eu não acredito. Ele ainda tinha isso. Você conhece este objeto? Perguntou Correia, a adrenalina subindo. Eu nunca o vi, não pessoalmente, respondeu ela, a voz trêmula. Mas ele me falou sobre isso uma vez, há muitos anos, quando estávamos começando a empresa. Estávamos trabalhando até tarde, exaustos, e ele teve um momento raro de vulnerabilidade. Ele me contou que cresceu em um orfanato no interior de Minas Gerais, um lugar muito pobre e rígido. Ele disse que o único amigo que teve lá era um menino mais velho, um menino que o protegia, que lhe ensinava coisas. E esse menino entalhava pequenos pássaros de madeira como aquele. Era a única coisa bonita que ele tinha naquele lugar. Lucas me disse que o amigo lhe deu um de presente pouco antes de ele ser adotado e ir embora. Ele nunca mais viu o menino. A revelação foi uma bomba. O bilionário da Avenida Paulista, o homem que vivia no ápice da modernidade, tinha suas raízes em um passado de abandono e pobreza. O pássaro não era uma peça de arte. Era um elo com uma vida que ele havia enterrado sob camadas de sucesso e riqueza. Você sabe o nome do orfanato? Ou o nome desse amigo? Perguntou Correia, sentindo que estava no caminho certo. Mariana franziu a testa, buscando na memória. O orfanato... Acho que era Lar de Acolhimento São Francisco, em uma cidadezinha chamada Esperança. Sim, Esperança. O nome do amigo... Ele nunca me disse o nome do amigo. Ele só o chamava de O Entalhador. A investigação deu uma guinada de 180 graus. O foco saiu dos arranha-céus de São Paulo e se voltou para uma cidade poeirenta em Minas Gerais. Correia despachou uma equipe para lá com duas missões. Encontrar registros do orfanato sobre um menino chamado Lucas Furtado e descobrir a identidade do entalhador. Ao mesmo tempo, ele ordenou uma análise profunda no laptop e no histórico de internet de Lucas. Se aquele pássaro apareceu em seu apartamento, algo ou alguém de seu passado havia retornado. A resposta da análise digital chegou primeiro e foi chocante. Lucas, apesar de sua vida pública reclusa, mantinha uma atividade secreta. Ele fazia doações mensais, vultosas e anônimas, para dezenas de instituições de caridade, principalmente orfanatos e programas de apoio a jovens em situação de risco. Mas uma série de buscas recentes em seu computador se destacava. Nas últimas semanas, Lucas havia pesquisado obsessivamente por um nome, Davi Moreira, e as buscas estavam cruzadas com termos como registros criminais, prisão de Tremembé e soltura condicional. Quem era Davi Moreira? Uma busca rápida no sistema da polícia revelou:
Davi Moreira, 42 anos, era um ex-detento que havia cumprido uma pena de 18 anos por latrocínio, roubo seguido de morte. Ele havia sido libertado em condicional há apenas 2 meses. Seu endereço registrado era desconhecido e ele não havia se apresentado ao seu oficial de condicional na última semana. Mas o detalhe que fez o inspetor Correia gelar foi a ficha de sua prisão original. Na seção de habilidades e ocupações conhecidas, ao lado de trabalhos manuais, estava essa anotação de um guarda prisional: bom em entalhar madeira. O quebra-cabeça estava se montando de uma forma sinistra. Lucas não estava sendo assediado por um rival de negócios. Ele estava sendo procurado por um fantasma de seu passado, um fantasma que agora era um criminoso condenado em liberdade. O desaparecimento impossível na cobertura hermeticamente fechada ganhava um novo contorno. Não era um truque de mágica. Era algo muito mais íntimo e provavelmente muito mais perigoso. O entalhador, seu amigo de infância, seu protetor, havia voltado. E ele não parecia ter vindo apenas para uma reunião amigável. A conexão entre Lucas Furtado, o bilionário desaparecido, e Davi Moreira, o ex-detento, eletrizou a equipe do inspetor Correia. A busca por Davi se tornou prioridade máxima. Um alerta foi emitido para todas as unidades policiais do estado de São Paulo e Minas Gerais. Mas Davi era um fantasma. Sem endereço, sem contatos conhecidos, ele sabia como viver nas sombras, uma habilidade provavelmente aprimorada por quase 2 décadas atrás das grades. Enquanto a caçada a Davi se desenrolava, a equipe enviada à pequena cidade de Esperança, em Minas Gerais, encontrou o que restou do Lar de Acolhimento São Francisco. O prédio, uma antiga construção colonial, estava abandonado, as janelas quebradas e as paredes pichadas. Mas os arquivos da paróquia local, que administrava o orfanato, ainda existiam guardados em caixas empoeiradas em um porão úmido. Lá, os policiais encontraram o que procuravam. Os registros confirmaram que um menino chamado Lucas foi deixado no orfanato em 1994, aos 6 anos de idade, e adotado por um casal de São Paulo 2 anos depois. E na mesma época, havia outro menino, 8 anos mais velho, chamado Davi Moreira. Davi era um órfão mais velho, uma figura paterna para os menores, conhecido por sua habilidade de criar brinquedos a partir de pedaços de madeira. Os registros descreviam uma ligação profunda entre os 2 meninos. Davi protegia o pequeno e assustado Lucas do bullying dos outros garotos. Eles eram inseparáveis. O relatório de uma antiga assistente social pintava um quadro ainda mais comovente. Ela descreveu a cena da despedida quando o casal adotivo veio buscar Lucas. O menino não queria ir, chorando e se agarrando a Davi. Davi, com a maturidade forçada de um adolescente que já sofrera demais, o convenceu a ir, prometendo que aquela era sua chance de ter uma vida melhor. Antes de Lucas entrar no carro, Davi lhe entregou um pequeno pássaro de madeira que ele havia acabado de entalhar. Para você não se esquecer de voar, ele teria dito, segundo o relatório. Depois daquele dia, Davi se tornou um jovem problemático, envolvendo-se em pequenas brigas e furtos, até fugir do orfanato aos 17 anos, poucos anos antes de ser preso por latrocínio. De volta a São Paulo, o inspetor Correia leu o relatório com um sentimento de angústia. A história não era sobre um criminoso caçando uma vítima rica. Era sobre 2 meninos, 2 irmãos de alma, separados pelo destino e reunidos da forma mais trágica possível. As buscas de Lucas por Davi Moreira agora faziam sentido. Ele não estava com medo. Ele estava procurando seu amigo de infância, provavelmente para ajudá-lo após sua saída da prisão. As vultosas doações anônimas eram a prova de que Lucas não havia esquecido suas origens. Ele queria retribuir, ajudar aqueles que, como ele, tiveram um começo de vida difícil. Mas como Davi entrou no apartamento mais seguro de São Paulo? A teoria de Correia era que não houve invasão. Lucas o deixou entrar. Ele confiava em Davi, seu protetor de infância. Ele abriu a porta de seu ninho da águia para o amigo perdido. Mas algo deu terrivelmente errado lá dentro. A chave veio de uma nova análise do apartamento,
desta vez focada não em procurar por vestígios de um invasor, mas por sinais de uma saída planejada. Foi uma jovem perita que notou a anomalia. Na parede do closet de Lucas, atrás de um pesado armário embutido, a pintura parecia sutilmente diferente e havia um pequeno arranhão no piso de madeira. Com dificuldade, a equipe moveu o armário. Atrás dele havia o que parecia ser uma parede sólida, mas um exame mais atento revelou uma junta quase invisível. Era uma porta secreta, um quarto do pânico, que não constava na planta original do apartamento. Lucas, um homem obcecado por tecnologia e segurança, havia construído uma última fortaleza dentro de sua própria fortaleza. A porta se abriu com um código que os técnicos conseguiram hackear a partir de seu notebook. Era a data de aniversário de Davi, que Lucas havia pesquisado. O que encontraram lá dentro, porém, não foi um homem desaparecido. O quarto estava vazio. Era pequeno, com um sistema de ventilação independente, uma linha de internet separada e um pequeno banheiro. Mas a parede dos fundos do quarto do pânico não era de concreto. Era uma placa de gesso, e ela havia sido quebrada por dentro. Atrás da parede de gesso havia um antigo poço de serviço do edifício, um duto usado durante a construção e que deveria ter sido selado, mas que fora esquecido nas plantas. O duto descia por todos os 40 andares, terminando em uma sala de manutenção abandonada no terceiro subsolo da garagem. Lucas Furtado não evaporou. Ele e Davi haviam saído juntos, por uma rota que ninguém no mundo sabia que existia, exceto o próprio Lucas. Mas por quê? Por que um bilionário abandonaria sua vida e seu império na véspera de sua maior glória, fugindo com um ex-detento por um poço de serviço? A narrativa da vítima e do vilão se desfez completamente. Eles não eram inimigos, eram parceiros, e eles estavam fugindo de algo, ou de alguém. O desaparecimento no último andar não era o crime principal. Era a cena de abertura de um mistério muito maior e mais perigoso. A descoberta da rota de fuga secreta redefiniu toda a investigação. O inspetor Roberto Correia e sua equipe não estavam mais procurando um homem desaparecido ou um assassino. Estavam caçando 2 fugitivos altamente inteligentes, um com recursos financeiros ilimitados e o outro com a experiência de sobreviver à margem da sociedade. O caso foi transferido da divisão de sequestros para a de crime organizado, pois a complexidade da fuga sugeria uma ameaça muito maior do que uma disputa pessoal. O foco da investigação se voltou para a única coisa que poderia fazer um homem como Lucas Furtado abandonar tudo: o contrato de fusão bilionário. Correia convocou novamente Mariana Campos, a sócia, mas desta vez a conversa foi diferente. Ele a pressionou sobre os detalhes do acordo, sobre os parceiros asiáticos, o conglomerado chamado Nexus Group. Mariana, sentindo a pressão e genuinamente confusa, colaborou, entregando todos os documentos da due diligence. Foi em meio a centenas de páginas de jargão corporativo que os analistas financeiros da polícia encontraram o fio da meada. O Nexus Group parecia legítimo na superfície, mas uma análise mais profunda de suas subsidiárias e fluxos de capital revelou uma rede complexa de lavagem de dinheiro, ligada a um cartel internacional de armas e tecnologia ilegal. Lucas, com sua genialidade para análise de dados, provavelmente descobriu isso. Ele não estava prestes a assinar um acordo de fusão. Ele estava prestes a ser engolido por uma organização criminosa que usava empresas de tecnologia limpas como fachada para suas operações. A verdade emergiu, mais terrível do que qualquer teoria inicial. Lucas, ao perceber a armadilha, sabia que não poderia simplesmente recuar. Recusar o acordo o marcaria para morrer. Denunciar a polícia o colocaria na mira de um cartel com tentáculos em todos os níveis de poder. Ele estava encurralado. Sua única saída era desaparecer, forjar a própria morte ou sumiço, de uma forma tão espetacular que ninguém jamais o procurasse. Mas ele não podia fazer isso sozinho. Ele precisava de alguém que soubesse como viver fora do sistema. Alguém em quem ele pudesse confiar sua vida.
Ele precisava de Davi. As buscas em seu computador não eram para se proteger de Davi, mas para encontrá-lo. A fuga pela cobertura não foi um ato de pânico de Davi, mas um plano meticulosamente executado pelos dois. Davi não foi ao apartamento para ameaçar, mas para resgatar seu velho amigo do único jeito que sabia, levando-o para as sombras. O pássaro de madeira deixado para trás não foi um acidente. Foi uma mensagem deliberada de Lucas para a única pessoa que poderia entender seu passado. Mariana. Era sua forma de dizer: estou com ele, estou seguro, não me procurem. A polícia agora enfrentava um dilema: perseguir Lucas e Davi como fugitivos ou reconhecer que eles eram as vítimas de uma conspiração muito maior. O inspetor Correia, contra a vontade de seus superiores, que queriam encerrar o caso do desaparecimento, decidiu investigar o Nexus Group. A revelação da rota de fuga e a provável descoberta de Lucas vazaram para a imprensa, forçando as autoridades a agirem. Uma investigação internacional foi aberta. Meses se passaram. O caso do bilionário fantasma da Paulista tornou-se uma lenda urbana. O Nexus Group, sob escrutínio internacional, teve muitas de suas operações expostas, levando à prisão de vários de seus executivos de alto escalão na Ásia e na Europa. A organização criminosa sofreu um golpe duro, tudo por causa da descoberta de um gênio da tecnologia encurralado. E quanto a Lucas e Davi? Eles nunca foram encontrados. Nenhuma transação bancária foi feita, nenhuma câmera os capturou. Eles se tornaram verdadeiros fantasmas. O inspetor Correia acredita que eles estão em algum lugar remoto do Brasil ou do mundo, vivendo sob novas identidades, financiados pelo dinheiro que Lucas, prevendo sua fuga, provavelmente desviou para contas não rastreáveis muito antes. O epílogo da história não aconteceu em um tribunal, mas na consciência daqueles que ficaram para trás. Mariana Campos assumiu o controle total da empresa, que após o escândalo se reestruturou e continuou a ser uma força no mercado de tecnologia. Ela nunca mais ouviu falar de Lucas, mas guarda a foto do pássaro de madeira em sua mesa, um lembrete de que o passado, não importa quão fundo você o enterre, sempre encontra uma forma de voltar. O inspetor Roberto Correia se aposentou 1 ano depois, o caso da cobertura dos solares sendo o último e mais estranho de sua carreira. Às vezes, ao passar pela Avenida Paulista e olhar para o topo do edifício Solares, ele pensa nos 2 meninos do orfanato, um que aprendeu a construir um império no céu e outro que aprendeu a sobreviver nas sombras da terra. E ele entende que o desaparecimento não foi um fim, mas um recomeço. Foi a última e mais ousada criação de Lucas Furtado, a chance de finalmente ser livre, de usar suas asas e voar para longe de uma gaiola de ouro que ele mesmo construiu. Caso 3. Os gritos esquecidos da Serra da Cantareira. A Serra da Cantareira é o grande pulmão de São Paulo, uma muralha de verde e umidade que se ergue ao norte da mancha cinzenta da metrópole. Durante o dia, é um santuário para trilheiros e amantes da natureza. À noite, é um reino de sombras e sons indecifráveis, um lugar onde as lendas urbanas da cidade ganham um contorno assustadoramente real. Por décadas, suas trilhas e matas fechadas guardaram segredos, mas nenhum tão sombrio quanto aquele que a Terra decidiu revelar em uma tarde ensolarada de abril de 2018. O segredo foi descoberto por acidente. Um grupo de estudantes de biologia da USP estava na reserva para um trabalho de campo, catalogando espécies de bromélias. Bia, uma das alunas, afastou-se um pouco do grupo, seguindo uma borboleta azul que a hipnotizou. Ela se embrenhou por uma área mais densa, onde a luz do sol mal penetrava e o ar era pesado com o cheiro de folhas em decomposição. Foi quando ela tropeçou. Ao tentar se apoiar em uma raiz exposta de uma figueira antiga, seu pé afundou em um buraco macio. Curiosa, ela cavou um pouco com as mãos e sentiu algo duro, liso e arredondado. Não era uma pedra. Ao limpar a terra, o queixo de Bia caiu e um grito ficou preso em sua garganta. Ela estava olhando para a órbita vazia de um crânio humano. A chegada da Polícia Militar Ambiental e, em seguida, da equipe de homicídios,
quebrou a paz da floresta. O sargento Elias Costa, um homem que conhecia a cantareira como a palma de sua mão, coordenou o isolamento da área. Ele já havia visto de tudo naquelas matas: corpos de vítimas de sequestro, desovas do crime organizado, suicídios. A serra era, para muitos criminosos, um cemitério conveniente. A primeira teoria foi exatamente essa: mais uma vítima do submundo de São Paulo, descartada longe de olhos curiosos. Um caso triste, mas para a polícia, tragicamente rotineiro. Os peritos começaram o trabalho de exumação dos restos mortais, que estavam em um estado avançado de decomposição, basicamente um esqueleto incompleto que as raízes da figueira haviam abraçado ao longo do tempo. Contudo, alguns detalhes começaram a contradizer a teoria da desova padrão. Primeiro, a localização. O corpo não foi encontrado perto de nenhuma estrada ou trilha principal como era comum. Estava em uma área de difícil acesso, a quase 1 quilômetro mata adentro. Quem quer que o tenha levado até ali não estava com pressa. O local parecia ter sido escolhido. Segundo, a análise preliminar dos ossos sugeria que eles estavam ali há muito tempo. Pelo menos 10, talvez 15 anos. Não era um crime recente. Era um fantasma do passado. Foi a perita-chefe, uma mulher meticulosa chamada Doutor, a Isabel, que encontrou o objeto que transformaria um caso frio em um mistério pungente. Em meio às costelas da vítima, protegido da terra e da umidade pelo que restou de um tecido, estava um pequeno objeto de metal. Com cuidado, ela o limpou. Era um medalhão de prata em formato de coração, escurecido pela oxidação dos anos. O tipo de joia barata que uma adolescente usaria. O sargento Elias pegou o medalhão com uma pinça, sentindo o peso daquela pequena peça de metal. Com dificuldade, ele conseguiu abri-lo. Dentro não havia espaço para 2 fotos, como era comum. Havia apenas um lado para a imagem, que estava vazio e corroído. No outro lado, protegido por um pequeno pedaço de vidro, havia algo inesperado. Um trevo de 4 folhas prensado e seco, a cor verde quase totalmente desbotada, mas a forma perfeitamente preservada. Elias olhou para o crânio sorridente na cova improvisada e depois para o pequeno trevo na palma de sua luva. Aquilo não era a marca de uma guerra de facções. Aquilo não era um acerto de contas do tráfico. Aquilo era o fim trágico de uma história pessoal. A história de alguém que um dia carregou um símbolo de sorte junto ao coração e acabou enterrado anonimamente no silêncio da floresta. Os gritos daquela vítima, abafados pela mata e esquecidos pelo tempo, estavam finalmente começando a ser ouvidos. E o sargento Elias sabia que sua missão agora era dar um nome àquele esqueleto e uma voz à sua história silenciosa. A identificação de restos mortais tão antigos é um desafio monumental. Sem tecidos moles, as impressões digitais são impossíveis. O reconhecimento facial é um sonho distante. Restam a arcada dentária e o DNA, mas ambos requerem um ponto de comparação, um registro odontológico ou o material genético de um familiar. Para encontrar essa comparação, era preciso primeiro ter um nome, uma suspeita. O esqueleto era um livro trancado, e a única chave era aquele pequeno medalhão com o trevo de 4 folhas. O sargento Elias Costa sentiu o peso da tarefa. Ele sabia que a resposta não estava nos sistemas informatizados atuais, mas no arquivo morto, as salas empoeiradas onde os casos frios iam para morrer. Ele iniciou uma busca manual e exaustiva por todos os boletins de ocorrência de desaparecimento, registrados na zona norte de São Paulo e municípios vizinhos, como Mairiporã e Caieiras, em um período que abrangia de 2002 a 2008. Eram centenas de casos, centenas de histórias de dor e incerteza. Ele e sua pequena equipe passaram dias lendo relatórios amarelados, olhando para fotos desbotadas de rostos sorridentes que um dia simplesmente sumiram. Eles focaram nos casos de adolescentes do sexo feminino, condizente com a análise inicial da ossada. Vários nomes surgiram, mas nada se conectava. A frustração começou a se instalar. Era como procurar uma gota d'água específica em um oceano de tragédias.
Foi então que Elias, com os olhos cansados de ler letras miúdas, encontrou um BO datado de 15 de março de 2005. O nome da desaparecida era Larissa Soares, 16 anos, moradora do bairro do Tremembé, na divisa com a Serra. A descrição batia: altura, idade provável. Mas o que fez o coração do sargento acelerar foi uma anotação na última página, uma observação feita pelo escrivão que colheu o depoimento da mãe. A mãe, desesperada, listava as roupas que a filha usava e seus pertences. E lá estava. E ela nunca tirava do pescoço o seu colar da sorte, um coraçãozinho de prata que ganhou do avô, com um trevinho dentro. Era isso, a conexão. A sorte, que havia abandonado a garota de forma tão cruel, era agora a única pista para trazê-la de volta para casa. Com o relatório em mãos, o sargento Elias e uma assistente social foram até o endereço listado no boletim de ocorrência, uma casa simples em uma rua tranquila. Eles não tinham certeza se a família ainda moraria ali depois de 13 anos. Mas moravam. Quem atendeu a porta foi uma mulher de meia idade, com os olhos fundos e marcados por uma tristeza, que se tornara parte de sua fisionomia. Era a Mônica, a mãe de Larissa. Ao ver os policiais, uma centelha de algo que parecia uma mistura de pânico e esperança brilhou em seu rosto. Pais de desaparecidos vivem em um limbo, e qualquer batida na porta de uma autoridade pode ser a notícia que eles mais temem e, ao mesmo tempo, mais anseiam. Com cuidado e empatia, Elias explicou sobre os restos mortais encontrados na cantareira. Ele não deu falsas esperanças, mas mostrou a Mônica uma foto do medalhão. A mulher desabou em um choro silencioso, um choro que parecia vir de uma ferida que nunca fechou. É o dela, ela sussurrou, reconhecendo o objeto imediatamente. Foi o meu pai que deu a ela. O pai de Larissa, Roberto, juntou-se à conversa, um homem envelhecido prematuramente pela dor, o olhar distante. Enquanto aguardavam a confirmação oficial pelo teste de DNA, que seria feito comparando o material genético dos ossos com uma amostra de sangue de Mônica, os pais contaram a história do último dia de Larissa. Era um sábado. Larissa, uma menina estudiosa e sonhadora, que queria ser veterinária, estava agitada. Ela tinha um encontro, mas não queria dizer com quem. Mônica e Roberto, como pais protetores, não gostavam dos amigos misteriosos que ela fizera nos últimos meses. Houve uma pequena discussão. Larissa, teimosa como toda adolescente, saiu de casa dizendo que voltaria para o jantar. Ela nunca voltou. Ela disse que ia encontrar alguém na entrada do horto florestal, ao pé da serra. Naquela época, a investigação inicial tratou o caso como uma fuga de adolescente rebelde. A polícia não deu a devida atenção, e quando deram, já era tarde demais. Não havia mais pistas. Agora, 13 anos depois, a verdade era outra. Larissa não fugiu. Ela entrou na Serra da Cantareira para um encontro e foi assassinada. Uma semana depois, o resultado do DNA chegou. Positivo. O esqueleto tinha um nome. Os ossos pertenciam a Larissa Soares. A família finalmente tinha um corpo para chorar, um túmulo para visitar. Mas para o sargento Elias, o fim do sofrimento da família era o começo de sua caçada. A pergunta não era mais quem ela era, mas sim quem ela foi encontrar. Quem era a pessoa misteriosa que a atraiu para a morte na profundeza da floresta? E por quê? O foco da investigação se voltou para os últimos meses de vida de Larissa, suas amizades, seus segredos, buscando a identidade da sombra que a esperava na entrada da serra naquele dia fatídico. Dar um nome aos ossos foi apenas a primeira vitória. A verdadeira batalha do sargento Elias Costa era contra o tempo. Ele precisava reconstruir a vida de uma adolescente de 16 anos, 13 anos no passado. Testemunhas se mudam, amizades se desfazem, e a memória traiçoeira apaga detalhes cruciais. A equipe começou o trabalho minucioso de localizar as melhores amigas de Larissa daquela época, as confidentes que talvez guardassem a chave para o segredo que a levara à morte. Eles encontraram Juliana, que hoje era advogada, e Camila,
que se tornara professora. Ambas, agora mulheres na casa dos 30 anos, ficaram chocadas e profundamente abaladas com a notícia. A ferida da perda da amiga, que o tempo havia amenizado, foi reaberta de forma brutal. Em depoimentos emocionados, elas pintaram um retrato de Larissa, uma menina doce e inteligente, mas que nos meses antes de desaparecer, havia se tornado mais reclusa e misteriosa. Ela estava diferente, disse Juliana com os olhos marejados. Ela passava horas no computador, em salas de bate-papo. Era a época do MSN, do Orkut. Ela conheceu alguém online, alguém mais velho. Camila confirmou a história. Ela nunca nos mostrou uma foto. Nunca nos disse o nome verdadeiro dele. Era o nosso segredo. Ela o chamava pelo apelido que ele usava no chat, Guardião, porque ele dizia que conhecia a Serra da Cantareira como ninguém, que era o protetor daquele lugar. O apelido Guardião foi a peça que faltava. Não era um nome, mas era um perfil. Um homem mais velho, com uma forte ligação com a Serra da Cantareira. Elias sentiu que estava se aproximando. A equipe focou em quem poderia ser esse guardião em 2005. Seria um guarda florestal? Um policial ambiental? Um segurança de algum dos condomínios de luxo que margeiam a reserva? A investigação mergulhou nos registros de funcionários de todas essas instituições daquele período. A lista era longa, centenas de nomes. O sargento cruzou essa lista com qualquer registro de queixas ou crimes, por menores que fossem, na esperança de encontrar uma bandeira vermelha. E ele a encontrou. O nome era Cássio Matos. Em 2005, ele tinha 29 anos e trabalhava como segurança noturno em um condomínio de alto padrão chamado Reserva do Horto, cuja propriedade fazia fronteira direta com a mata. O perfil de Cássio se encaixava perfeitamente. Ele era conhecido entre os colegas por ser um sujeito charmoso, mas de temperamento explosivo. Tinha uma ficha com uma queixa por agressão contra uma ex-namorada, um caso que foi arquivado. E o detalhe mais importante: Cássio pediu demissão de seu emprego subitamente, sem dar maiores explicações, em abril de 2005, apenas 3 semanas após o desaparecimento de Larissa. Ele simplesmente sumiu do mapa. A equipe policial agora tinha um rosto e um nome para o guardião. Eles mostraram uma foto antiga de Cássio, tirada do seu registro de funcionário, para Juliana e Camila. As duas não o reconheceram de imediato, afinal, nunca o tinham visto. Mas Juliana, ao olhar a foto com mais atenção, lembrou-se de um detalhe. Lari me disse uma vez que ele tinha uma pequena cicatriz na sobrancelha esquerda, de uma briga antiga, e esse homem, ele tem. A cicatriz era quase imperceptível na foto de baixa qualidade, mas estava lá. A certeza se consolidou. Cássio Matos era o guardião. Ele usou sua posição e seu conhecimento da serra para seduzir uma adolescente vulnerável. O encontro fatal não foi no portão do horto, um lugar público, mas em um ponto de acesso mais discreto, provavelmente uma falha na cerca do condomínio que só ele conhecia. Ele a levou para o coração da floresta, para o seu reino. Mas o que aconteceu lá? Por que ele a matou? A teoria mais provável era a mais sombria. A relação, que para Larissa era um romance secreto e excitante, para Cássio era um risco iminente. Talvez ela quisesse assumir o namoro. Talvez ela tenha ameaçado contar aos pais. Para um homem de 29 anos, uma acusação de relacionamento com uma menor de idade significaria prisão. O guardião não estava protegendo a serra, estava protegendo a si mesmo. Ao perceber que não podia mais controlar Larissa, ele a silenciou da forma mais permanente e brutal, enterrando seu corpo em um lugar que ele acreditava que ninguém jamais encontraria. Com um mandado de prisão em mãos por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, a caçada a Cássio Matos começou. Mas 13 anos era muito tempo. O sargento Elias sabia que Cássio poderia estar em qualquer lugar do Brasil, vivendo sob um novo nome, com uma nova vida construída sobre o segredo daquele túmulo na floresta. A tecnologia de rastreamento de 2018 era muito superior à de 2005, mas encontrar um homem que não queria ser encontrado
ainda era uma tarefa hercúlea. A caçada ao fantasma da Cantareira havia finalmente começado. A caçada a Cássio Matos foi uma lição de paciência e trabalho policial moderno. A equipe do sargento Elias Costa distribuiu a foto dele, a antiga, e uma projeção de como ele estaria hoje para todas as delegacias do país. Eles mergulharam na vida digital que ele deixou para trás em 2005, por mais parca que fosse. Analisaram suas últimas contas de telefone, seus últimos saques bancários. A trilha era fria, mas não inexistente. O último rastro de Cássio era um saque em um caixa eletrônico em Atibaia, uma cidade próxima à Serra da Cantareira, uma semana após pedir demissão. Depois disso, ele se tornou uma sombra. A virada veio de um lugar inesperado: o sistema de previdência social. Um analista da equipe de Elias teve a ideia de cruzar o CPF de Cássio com todos os registros de empregos formais no Brasil nos últimos 13 anos. Por muito tempo, nada apareceu. Cássio provavelmente trabalhou em subempregos, recebendo em dinheiro, mantendo-se fora do radar. Mas em 2016, 11 anos após o crime, um registro surgiu. Um homem chamado Paulo Ferreira, com data de nascimento e nome da mãe idênticos aos de Cássio Matos, havia sido contratado com carteira assinada por uma pequena empresa de segurança em Florianópolis, Santa Catarina. Ele havia usado documentos falsos, mas a ganância ou a necessidade de um emprego formal o fizeram cometer um erro. Ele manteve dados que pudessem ser cruzados. Elias e sua equipe agiram rápido. Em uma operação conjunta com a polícia catarinense, eles localizaram Paulo Ferreira. Ele agora era um homem de 42 anos, casado com uma filha pequena. Vivia uma vida suburbana tranquila, trabalhando como supervisor de segurança em um shopping center. Aos olhos de sua nova família e vizinhos, era um homem comum, um trabalhador exemplar, um lobo que havia se disfarçado perfeitamente em pele de cordeiro. A prisão foi feita de forma discreta, na saída de seu turno no shopping. Ao ser abordado e chamado pelo nome Cássio, ele não reagiu. Não tentou fugir, não gritou. Seu rosto perdeu a cor e ele pareceu envelhecer 10 anos em 10 segundos. Era a reação de um homem que passou mais de uma década olhando por sobre o ombro, esperando o dia em que seu passado finalmente o alcançaria. Na delegacia, Cássio inicialmente negou tudo. Disse que era um engano, que seu nome era Paulo. Mas quando o sargento Elias colocou sobre a mesa a foto de Larissa e a foto do medalhão de trevo, ele desmoronou. Sua confissão foi fria e desprovida de emoção. Ele confirmou que conheceu Larissa online, que a seduziu com suas histórias sobre a serra. O relacionamento durou alguns meses com encontros secretos na mata. Naquele último dia, Larissa, apaixonada, disse que não queria mais se esconder. Ela queria apresentá-lo a seus pais. Queria que eles namorassem de verdade. Cássio entrou em pânico. A perspectiva de ser preso por se relacionar com uma menor, de perder o emprego e ter sua vida arruinada, o aterrorizou. Ele tentou convencê-la a desistir da ideia, mas ela insistiu. Em meio à discussão no coração da floresta, seu pânico se transformou em fúria. Ele a empurrou, ela caiu e bateu a cabeça em uma pedra. Ele alega que a morte foi um acidente. Mas a perícia, ao reexaminar os ossos, encontrou fraturas que indicavam múltiplas contusões, contradizendo a história de uma única queda. Ele a agrediu até a morte. Depois, em um ato de autopreservação desesperada, enterrou o corpo e fugiu, iniciando sua nova vida. O julgamento de Cássio Matos trouxe de volta a dor e a atenção da mídia para o caso. Diante de um júri popular, ele manteve a versão de um acidente, uma tentativa de diminuir sua culpa. Mas a promotoria, usando os laudos periciais e o depoimento emocionado dos pais de Larissa, pintou o retrato de um predador manipulador que tirou a vida de uma jovem para encobrir seus próprios crimes. Cássio Matos foi condenado por homicídio qualificado, com os agravantes de motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além de ocultação de cadáver. Sua sentença foi de 28 anos de prisão em regime fechado. Para Mônica e Roberto, os pais de Larissa, a condenação trouxe um tipo de paz amarga.
A justiça fora feita, mas ela não traria sua filha de volta. Eles transformaram seu luto em ativismo, criando uma pequena ONG para ajudar outras famílias de crianças e adolescentes desaparecidos, oferecendo o apoio que eles não tiveram em 2005. O sargento Elias Costa, após o caso, recebeu uma promoção, mas para ele, a maior recompensa foi o bilhete que recebeu de Mônica. Nele estava escrito apenas: "Obrigada por ouvir os gritos da nossa filha quando ninguém mais conseguia." A Serra da Cantareira voltou à sua rotina de sons da natureza. Mas para aqueles que conhecem a história, suas sombras agora carregam a memória de Larissa Soares, a menina do Trevo da Sorte, cujo silêncio finalmente encontrou uma voz. Ei, pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.